Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área, para a leitura comentada de um curso em milagres, eu faço o livro de exercícios e Luciana o livro texto. Você pensa assim, o que é um curso em milagres? Por que fazer essa ferramenta? Por que tomar essa decisão de querer mudar a minha frequência, a minha energia, a forma como eu penso espiritualmente? Fato é que ao longo da nossa jornada, a gente ignora muitas coisas porque a gente cresce com um nível muito elevado de crença. Eu sempre bato nessa questão e fica preso, né? É um saco porque você roda, fica fazendo as mesmas coisas e de uma certa forma, quando a gente faz as mesmas coisas, a gente limita o nosso potencial. O fato da gente... Eu vou dar um exemplo claro, tá? Vou falar isso por mim. O fato, às vezes, de você ser bom em alguma coisa, você chega em um determinado nível, a gente entra no que a gente chama de platô. E às vezes, eu fico muito confortável ali, eu não quero sair dali. Vou sair dali pra quê? Eu tô bem, às vezes, pode ser uma questão financeira, né? Tô bem financeiramente, tô bem num projeto que eu tô fazendo, realizando no meu trabalho, eu faço a coisa que eu tô gostando, mas nunca me coloco à disposição para enfrentar algum novo desafio, fazer algo novo. Por exemplo, tocar um tipo de negócio diferente, mudar a minha forma de pensar, de ser, evoluir, de poder ajudar as pessoas, trabalhar a minha comunicação, trabalhar a forma como eu tomo as minhas decisões. E isso a gente não pega da noite pro dia, né? Isso é uma construção, é uma jornada. É uma jornada que a gente faz. E essa jornada é cheia de escolhas que nós temos que fazer e tem muito a ver com a nossa lição de hoje, que é a lição 238, que fala: toda salvação depende da minha decisão. Não só a salvação, que é esse processo de cura, de libertação, que nós temos para que a gente possa se conectar de forma mais profunda com nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. E eu ignoro isso por muito tempo porque a gente não é treinado para isso. Esse é um dos grandes desafios como povo, como nação. É só você olhar a história, né? Olha lá o povo de Israel. Ficou escravizado por vários séculos pelos egípcios. Teve que acontecer toda aquela revolução, né? Teve a história de José do Egito, que veio para libertar, a forma como foi, a forma como aconteceu, como as pessoas de fato acreditaram, como o Deus vivo se manifestou. Então, às vezes, e ele ouvia, né? Parecia, e a galera meio que não acreditava. Pô, Deus falou com você, não sei o quê, como... Mas aquilo era tão poderoso e ele foi tomando as decisões tão sábias ao longo do caminho que aquilo foi realmente transformador para a vida dele. Ele libertou o povo de Israel da escravidão. E às vezes eu paro e penso assim, me faço a seguinte pergunta e faça para você mesmo. Do que eu estou sendo refém nesse momento? Do que eu estou sendo escravo? O que eu preciso de fato fazer para que eu possa me libertar, para que eu possa liberar toda essa prisão que existe dentro de mim? Eu acho que essa é uma pergunta muito chave para que nós possamos fazer. Mas antes da gente continuar, de eu continuar essa reflexão com você, eu quero pedir sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal aqui embaixo, clica aqui, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que gostam desse assunto. E se fizer mais sentido, traga seu comentário, né? Vamos bater esse papo, porque é um papo diferente, fora da curva aqui. Eu sei como você se sente, às vezes envergonhado, não quer falar disso, né? Acha isso um papo muito crentão, muito maluco. Não é. Tá? Isso aqui a gente tá falando de algo muito poderoso que é espiritual, não tem nada a ver com religiosidade. Isso aqui é uma coisa que transcende religião. No entanto, eu já trouxe esse relato aqui, né, de que a Bíblia, às vezes a gente tem a impressão que a Bíblia é coisa do crente, o católico. Gente, a Bíblia é um livro, tá, de sabedoria milenar. São mais de 6.000 religiões que usam a Bíblia como base. E ali tem um conhecimento da história de séculos, de milênios atrás, a vinda de Cristo e tudo mais. E se você parar para analisar, né, essa questão da decisão, olha só, Jesus Cristo, ele liderou um movimento que tá aí até hoje. E eu paro e me pergunto, pô, será que... Olha o tanto que isso é louco, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nisso, essa linha de raciocínio que eu vou trazer para vocês, sobre a gente unir, quanto a gente está num nível de entrega muito alto, a gente lidera movimentos. Um exemplo disso, a gente cria anseios de coisas que nós, como sociedade, como homens pensantes, a gente tem os nossos anseios.
a nossa cultura, os nossos valores. Só que o que tem acontecido é uma cultura muito desequilibrada, tá? O que é essa cultura desequilibrada quando eu digo isso? A gente tem que entrar até um pouco no termo histórico, político, mas não é o tema aqui para abordar, eu só quero passar superficialmente para exemplificar para vocês. Os governos em si, quando eles trazem, né, eles entram no poder, eles gerenciam a pessoa, eles lideram movimentos, eles implementam a sua cultura. E um exemplo disso recente no Brasil, né? A gente nunca teve tão polarizado, se falando politicamente, que o lado do Lula, no caso, do Bolsonaro, que se levantou esse movimento, mas a gente nunca parou para se pensar como nação. Já parou para analisar isso? E ninguém fala disso, né? Qual que é o propósito de nós como povo, como brasileiros? Às vezes a maioria dos países pensam nisso, né? Os países da Europa, a própria China, Estados Unidos, os caras se veem grande como nação, como resolução, como se colocar à disposição. E o Brasil tá um saco porque a gente não pensa nisso. Qual que é o problema da gente não pensar nisso? E existem pessoas que se levantam para liderar movimentos, e Jesus Cristo foi um cara que veio à Terra para liderar um movimento de transformação, mas ele foi enviado pelo Criador, por Deus. Deus enviou ele para resolver a porra toda. E a gente acha até meio louco isso, né? De pegar e não acreditar, né? Porque a gente precisa ver de fato e falar, não, isso aqui é doideira, não sei o quê. Mas tá aí. E tem pessoas que toda vez que levanta, pode se levantar para fazer movimentos pelo bem ou pelo mal. A questão é, qual que é a escolha, né, a decisão que eu vou fazer de tocar o meu projeto, de levantar um movimento? Por que eu não posso levantar esse movimento? Porque eu não posso levantar essa bandeira? Porque eu não posso replicar, né, esse comportamento, essa melhoria para as pessoas, para a gente poder sair dessa escravidão mental, dessa escravidão de ilusões, de achar que a gente não pode, de achar que nós não somos capazes. Qual que é a dificuldade? Eu tô perguntando isso, tem já vários episódios, né? Eu tô perguntando qual que é a dificuldade. E essa pergunta serve pra mim. Faça pra você também. Qual que é a dificuldade que tem de pôr o negócio pra andar? Vamos colocar, né? Então, liderar movimentos, fazer essas escolhas é muito importante para que a gente possa conectar. E como a gente tá falando de salvação aqui, o título da nossa lição de hoje, né, lição 238, toda salvação depende da minha decisão. Vou deixar o título aqui na tela para vocês, deixa eu só arrumar aqui. Toda salvação depende da minha decisão. Tudo que eu faço, tá? Depende da minha decisão. Decisões profissionais, da minha família, né, de como eu vou lidar, dos meus relacionamentos, das pessoas que estão ao meu redor, como eu vou ajudar o próximo. Olha, eu nem gosto de compartilhar essas coisas, mas eu vou dar só um exemplo antes de começar a lição, um negócio bobo, né? Às vezes, eu parei no sinaleiro esses dias, eu tava vindo, né, buscando as meninas da escola, e eu parei, tinha um cara lá que tava num Renault, um Clio, um Renault Clio, parou no sinaleiro bem assim na ponta, eu tava vindo logo atrás, né, o sinaleiro já tinha aberto, a galera passou do lado, largou o cara lá, e ele ligou o pisca lá, eu vi que ele tava com dificuldade. Eu parei o carro do lado e encostei, né? Porque lá é assim, lá a avenida são 4 vias. 2 vai e 2 volta. Como a galera ali pra ir, quanto o sinaleiro aqui abre, a galera normalmente passa na terceira via na contramão pra virar. Ali é muito comum nessa rua que eu passo. A galera faz essa doideira. Eu vi que o cara tava parado, eu ia dar o toque e ir embora. E coincidentemente só tava ele parado, com o pisca-alerta ligado, e eu vindo com as meninas no carro. Tava com Francine e com a bebê, com a Alice, atrás. Eu parei do lado e falei, ei, irmão, o que foi acontecer? Eu preciso dar uma ajuda aí. Ah, parou aqui. Falei, beleza. Eu já dei meio com um balãozinho ali, parei o carro, liguei o pisca lá, deixei o carro, as meninas lá. Falei, peraí que o papai vai ajudar ele ali. E essa questão de... Aí eu fui lá e comecei a empurrar o carro. O cara ficou até dentro do carro, né? Eu falei, olha que filho da mãe. Mas, sabe, eu tava tão empregado naquela energia, porque aconteceu um fato comigo quando eu viajei. 2 anos atrás, eu tava voltando lá das minhas férias, né, do meu sogro, que ele tem uma fazenda lá em Goiás e tal, e na estrada na volta eu caí num buraco, furo 2 pneus, falei, moiou, porque 2 pneus, né, furou, e veio uma pessoa abençoada, um cara corretor de bicicleta, né, o cara foi um anjo na minha vida, pegou lá eu, as meninas, a família, eu, sem sinal do celular, um step só, menino chorando,
Eu já cansado de viagem, né? Que é uma viagem longa, 2.000 quilômetros. Eu já tava rodando já no dia, aí eu tive essa fatalidade. Enfim, né? O cara pegou, foi lá e me abençoou. Ele me pegou, colocou dentro do carro, me levou lá na borracharia, esperou arrumar o pneu, tá? Porque eu tinha 2. Aí eu coloquei o step, peguei os 2 pneus e levei. Falei, eu preciso do outro pneu e um step pra me rodar, pra me terminar de chegar, né? Rasgou os pneus. Rasgou, foi brabo o negócio. E não achava pneu na cidade pra comprar, que era um rotelinha. Beleza, tá tudo bem. Ele arrumou, esperou, a gente almoçou lá. Ele me levou no restaurante, ele me acolheu, eu, minha família, né, minhas filhas. Eu fiquei muito grato com aquilo, né? E eu falei, eu sempre tinha essa coisa muito de passar direto e não tomar essa decisão. Às vezes via uma situação, não ajudava. Cara, isso mudou tanto a minha vida, mas tanto. Eu fiquei tão tocado com aquilo. E por isso que hoje, se eu ver, eu vou lá, eu faço questão de parar e descer e ajudar. Eu acho que essa reciprocidade, né, criou um sentimento em mim que eu fico até emocionado. E eu acho que a gente falta isso pra nós, né? Tomar essa decisão de poder de fato ajudar uns aos outros sem egoísmo, sem nada em troca. É um negócio tão simples de fazer. Aí eu parei lá e comecei a empurrar, o cara nem desceu do carro, né? E aquele pensamento, mas eu nem pensei isso na hora, tá? Só falei, eu refleti depois que a Francine até comentou comigo. Aí eu empurrando o carro, chegamos assim, meio com um morrinho lá, né? E o carro pra parar no passeio, porque ele tem um monte de garagem de carro. Aí eu falei, desce aí agora pra você ajudar, irmão, que nós empurrou, chegou até lá na ponta. Aí no que eu tava empurrando, aí parou um cara de moto, viu que eu tinha descido do carro, né, que já tava vindo atrás. E veio mais 2 pessoas ajudar, nós empurrou, subiu lá, travou e beleza. As pessoas, no geral, ajudam demais, né? Eu tô falando assim, é porque às vezes existe um movimento, eu tô falando por mim, tá? Porque tem gente que, vê lá, foda-se, né? O cara tá lá com coisa, eu fui lá, parei o carro, mas não vejo mérito nenhum nisso, tá? Qual que é o mérito? O mérito não é bem um mérito, mas é ajudar mesmo, é uma coisa do coração da gente, tem que ser nossa. Uma coisa de ajudar uns aos outros. A gente não pode ter esse egoísmo. Por que existe esse desequilíbrio tão grande? É porque o excesso, né? Às vezes a gente vê o grande exemplo nos próprios bilionários. Os caras têm milhões de reais. O que adianta ter se o cara não tem um propósito? Você pode comprar tudo que o dinheiro pode proporcionar ele, mas chega um limite, o que ele vai fazer além de comprar? Sabe? Falta um propósito. Acontece de muitas pessoas terem uma visão, começar um nível de visão totalmente diferente, né? Dar uma visão, ter uma visão. No caso, Bill Gates. Bill Gates montou uma fundação. Bill Gates é um cara que investe bilhões aí da fortuna dele em filantropia, desenvolvimento de tecnologia. É um cara que veio do ramo da tecnologia. O próprio Elon Musk, né? Que o cara tá viajando no espaço, mano, tá descobrindo, tá abrindo outros mundos, revolucionou o foguete, parar de ré, mano, ninguém acreditava nessas loucuras dos caras, e é assim, né, a galera que normalmente rompe, ninguém bota muita fé, mas por quê? Tomam decisões que fazem a mudança, que leva, né, o título da nossa lição de hoje aqui. Mas aqui a gente tá falando especificamente, voltando um pouco pra salvação, tá? Mas é só pra a gente fazer um parênteses, um paralelo, pra gente poder compreender que, de fato, existe uma importância muito grande nisso, de a gente fazer a coisa acontecer verdadeiramente na nossa vida. Vamos lá, meus leões, para nossa leitura de hoje. Toda salvação depende da minha decisão. Pai, a tua confiança em mim tem sido tão grande que eu devo merecê-la. Tu me criaste e me conheces tal como sou. E, no entanto, depositaste a salvação do teu filho em minhas mãos e deixaste que ela dependesse da minha decisão. Olha só, Deus depositou e deixou na sua mão tomar a decisão, não foi na dele. Se você não quiser, tá tudo bem, mas tá lá, é sua. A hora que você quiser, tá disponível. Eu devo ser muito amado por ti realmente. Também devo ser muito inabalável em minha santidade, para que me tenhas dado o teu filho, certo de que está seguro aquele que ainda faz parte de ti, e que, no entanto, é meu, pois ele é o meu ser. É a sua essência, puramente. É de Deus, você é filho dele, pronto, acabou, não tem o que discutir. A gente questiona muito isso, né? Tenta racionalizar, e mais uma vez eu falo isso. Não tente racionalizar coisas que não têm explicação, são coisas que têm que ser sentidas em um nível de consciência no nosso campo energético muito maior, tá? E assim, mais uma vez, hoje fazemos uma pausa para pensar no quanto o nosso Pai nos ama e quão caro
o seu filho, criado pelo seu amor, continua sendo para aquele cujo amor se completa nele. O nosso amor completa o nosso Criador. A gente dá para ele essa mesma dádiva que ele dá para nós. Então a gente devolve, tá? É uma sintonia porque somos um só e o nosso pai nunca vai nos deixar nos abandonar. É igual um pai. É igual um pai, a gente nunca vai abandonar o filho. A gente nunca vai abandonar o pai, a mãe. É uma postura, a gente ama, a gente tá ali incondicionalmente. E Deus é assim com nós. Fechou, meus leões e minhas leoas? Top, né? Muito bom, muito poderoso essas lições, esse último bloco de salvações, da salvação. Toca muito comigo, sabe? Eu venho nessa nova fase, nessa transição de compreender um pouco mais, de forma mais profunda, olhar, observar e repaginar, gente. Tudo isso que eu vivi lá pra trás e falo pra vocês, é o começo do começo do começo. Tome as suas decisões, faça as suas escolhas, e mais tome a decisão pela salvação. É o primeiro passo que você dá para se englobar, né, para abraçar esse contexto de libertação espiritual, de poder buscar realmente essa conexão e não se abalar com as coisas que acontecem ao seu redor. Gratidão por essa lição de hoje, meus leões, minhas leoas, e tamo junto até depois do fim.